Oi, boa noite. Hoje nós vamos falar sobre derivativos, né? Entender o que é derivativo, né? Então vamos pegar do princípio básico, né? Derivativo é tudo aquilo que deriva de um ativo. Que ativo, né? Chamam de ativo objeto. Então, para que exista um contrato de derivativo, precisa existir um ativo, né? Por exemplo, nós podemos falar de um contrato de café. Então, o agricultor ele planta o café e ele pode antecipar a venda da sua safra. Então, o que ele está vendendo? Ele está prometendo entregar no futuro uma parte da safra dele. Nós chamamos isso de contrato de derivativo. O contrato derivativo ele não se restringe somente a commodities, milho, algodão, soja, ouro. Hoje se negocia índice de taxa de juros, hoje se negocia moeda estrangeira, então há possibilidade de se negociar uma infinidade de derivativos no mercado, não somente commodities, Então, se a gente for falar hoje de um contrato de futuros, o que é um contrato de futuros? Na verdade, nós temos algumas modalidades de contrato, dentro dos futuros, dentro das operações da BMF. Nós temos contrato de futuros, propriamente dito. Nós temos contrato de opções, diríamos o seguinte, olha, o contrato de opções é uma sofisticação de um contrato de futuros, Existem também outros contratos, como contrato de swaps, onde existe uma troca de padrões financeiros, Eu posso ofertar em contrato o pagamento da variação cambial e a outra parte me interessa que oferte variação na taxa de juros, E os chamados contratos, que nós chamamos de mercados que não ocorrem dentro do ambiente de bolsa, O chamado mercado a termo, por exemplo. O mercado a termo, ele não acontece dentro do ambiente de bolsa. O mercado de swaps também não acontece dentro do mercado de bolsa. Então, nós temos basicamente aí 4 tipos de contratos, Contratos de futuros, contratos de opções, contratos de swaps e contratos a termo, Nós vamos falar de cada um deles para a gente entender direitinho, Então a gente diz o seguinte, olha, que os contratos derivativos oferecem algumas vantagens, Por exemplo, garantia de preço futuro. Eu sou produtor e eu quero vender a minha safra ou parte dela e eu quero garantir o preço dela. Então, eu já calculei meus custos direitinho, para fazer o plantio, o custo de colheita, então calculei tudo, mas eu não sei como é que o preço vai se firmar lá na frente. Então eu apresento um contrato de futuros onde eu vou vender, vou entregar parte dessa minha produção. Então, o que a gente enxerga de vantagem em contratos de futuros? Garantia de preços futuros para ativos. Cria defesas, tanto para o comprador quanto para o vendedor do contrato, contra oscilações de preço. Então, defesas contra risco em relação à oscilação de preço. Estimula a liquidez do mercado. Por quê? Eu estou ofertando algo para vender, mas para entregar no futuro. Então, nós dizemos o seguinte, eu estou estimulando a liquidez do mercado. Por quê? Quando eu oferto, na outra ponta surge o interessado em comprar. Então, essa é a vantagem.
melhora a gestão do risco e reduz preço, né? Por quê? Muitos derivativos são ofertados e muitas vezes derivativos de mesma procedência, de mesma qualidade, e é natural que, como é um mercado de compra e venda, havendo uma oferta maior, o preço pode até diminuir. E se realiza volumes pequenos e volumes grandes nesse mercado chamado de futuros. Embora assim, quando nós falamos de negócio feito em bolsa, em ambiente de bolsa, as bolsas elas têm padronização, né? Então não existe contratos menores que determinado padrão. Não existe contratos com vencimentos inferiores a tal prazo. Normalmente, quando a gente fala de commodities, esses prazos estão muito próximos da realidade de uma safra, né? Desde o plantio até a colheita. Então, é isso, né? O mercado de futuro ele oferece essas vantagens, né? Então, nós dizemos que o mercado de futuros ele envolve sempre duas partes, né? Aquele que quer segurança, aquele que quer se colocar no papel de hedger, ele quer garantias. E na outra ponta, você tem ali o especulador, que tem como alvo o ganho. Se bem que nesse mercado, o especulador não é uma pessoa nociva, ruim. O especulador nesse mercado é aquele que está ofertando, né, a possibilidade, né, de liquidez para outra parte. Tá? Então, é o mercado que a gente fala que é o mercado que oferece vantagens para as duas partes. Então, a gente fala aqui, quem participa do mercado de futuros? Ora, especuladores de toda a natureza, pessoas físicas, pessoas jurídicas, que buscam resultados financeiros que vão realizar no futuro. Os chamados hedgers, né? Que é aqueles que buscam o quê? Proteção, né? Estão preocupados quanto à oscilação do preço no futuro. Então, se a gente pensar num exemplo, né? Olha, eu plantei milho. A colheita do milho talvez ocorra em 4 meses. Tá? Eu tive uma série de gastos para plantar meu milho. Então, eu já calculei meus custos direitinho. Por quanto eu devo vender o milho no futuro para cobrir meus custos e obter ganho? Então, eu lanço um contrato onde eu prometo entregar parte do meu plantio de milho a um preço que cubra meus custos e me ofereça algum ganho. Então, eu estou atuando aí como hedger, eu estou buscando proteção, né? Então, são as figuras que a gente encontra no mercado. Existe também um outro agente nesse mercado, né? Que nós falamos que seria aquele que faz a arbitragem, né? Então, são operações de compra e venda para gerar lucro, gerar ganho. Então, aquele que está arbitrando, ele está arbitrando em mercados diferentes. Então, eu posso entrar nesse mercado aqui, comprando um contrato onde o preço eu entendo que está abaixo. Eu estou vendendo num outro mercado, um outro contrato a um preço maior. Então, aqui eu entrei como comprador, porque o preço para mim era conveniente, e ofertei um outro contrato num outro mercado a um preço maior. Então, eu estou arbitrando entre dois mercados. Então, eu estou alcançando o ganho com a arbitragem do contrato. Tá? Então, ou então eu posso fazer diferente, né? Eu posso estar comprando um determinado ativo no mercado futuro, onde eu vou fazer desembolso no mercado futuro, e eu posso atuar no mercado à vista, vendendo essa mercadoria no mercado à vista.
né? Vou receber essa mercadoria no futuro, mas eu me antecipo e encontro no mercado um preço bom e repasso essa mercadoria. E lá no futuro, eu terei essa mercadoria para passar adiante. Então, a gente fala que é arbitragem. Quem está arbitrando está atuando em mais de um mercado, né? Normalmente aproveitando a possibilidade de preço em um mercado em relação a outro mercado, né? Os preços no mercado futuro, geralmente, eles são superiores ao preço no mercado à vista, né? Por quê? É natural que quem está vendendo um contrato, ele já colocou ali no contrato todos os seus custos, né? E naturalmente, quando você vai vender um contrato, ali já foi determinado um preço que a gente chama de carregamento, né? Por quê? Eu tenho que agregar ali naquele contrato que vai haver armazenagem da mercadoria, que vai haver transporte, que vai muitas vezes haver aluguéis envolvidos, né? Seguros, custos financeiros, uma série de coisas. Então, nós vemos o seguinte: no mercado de futuros, o preço normalmente ele fica superior ao preço do mercado chamado a prazo, à vista, perdão, né? E também está acrescentado ali no contrato o chamado preço da incerteza, né? O que é o preço da incerteza, né? Não sabemos como é que o preço daquela mercadoria pode se comportar no mercado, né? Então, existe ali naquele contrato o chamado preço de, 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 de um risco provavelmente envolvido, né? Dentro do mercado de futuros, existe uma sofisticação desse mercado, onde nós chamamos de mercado de opções. E representa opções. Opções também são mercados de futuros. Só que existe, no caso, aí a opção do comprador da mercadoria, né, desistir em virtude do preço da mercadoria no mercado à vista. Então, por exemplo, eu comprei um contrato de futuros de, vamos pensar num ativo como o dólar, por exemplo. Então, eu comprei aí um contrato de dólar futuro, mas é um contrato de opções. Então, vamos supor, vou pagar no futuro R$ 4 a unidade do dólar. Daqui a 180 dias, eu vou ter que desembolsar uma certa quantia e eu vou pagar R$ 4 por cada unidade de dólar. Vamos supor que esse mercado começa a se comportar de uma forma em que o preço está contra mim. Por exemplo, eu comprei vou pagar 4, mas o preço está 3,50. E o preço vem, ao longo do tempo, se comportando dessa forma, sempre abaixo de 4. Então, eu sou comprador, eu comprei um contrato de opções. Então, o que eu faço com esse contrato? Eu pago o prêmio, porque quem compra um contrato de opções combina com o vendedor um prêmio para poder desistir. Então, o que eu faço? Calculo o valor do prêmio. Se o valor do prêmio comparado ao valor que eu estou perdendo na oscilação de preço, eu paro o contrato ali. Eu pago o valor do prêmio e desisto do contrato, né? Então, a gente diz o seguinte: olha, um contrato de opções é um contrato em que quem compra o direito. Direito do quê? De desistência. Quando essa desistência vai acontecer? No momento em que o preço, a variação de preço, estiver contra o comprador. Esse exemplo que eu dei, eu comprei para receber uma certa quantidade de dólar no futuro ao preço de R$ 4. E o dólar no mercado vem se comportando aí na faixa de 3,50. Então eu estou perdendo, estou pagando 50 centavos a mais em cada unidade de dólar. Então, se o prêmio que eu assumi em contrato
for de 30 centavos por unidade de dólar, então é melhor que eu pague o prêmio e desista do contrato, né? Então, o contrato de opções, ele ocorre, né? E dá a possibilidade daquele que quer desistir pagando um prêmio para não assumir prejuízo. Olha, se o contrato o preço tiver conveniente, né, para o comprador, né, ele vai levar esse contrato até o final. Quando chegar lá no final, a gente fala que as opções, né, são exercidas. Então, o comprador exerce o direito de adquirir o ativo pagando o preço combinado em contrato. Ele pode exercer o direito de terminar o contrato, comprar tudo, assim como ele pode exercer o direito de desistência de contrato. Então, é o que a gente fala de direito de quem? Direito de quem compra, né? De encerrar o contrato antecipadamente pagando o prêmio, ou levar esse contrato até o final e lá no final exercer o chamado direito de comprar o ativo, né? Pagando o preço combinado em contrato. Então, é o que a gente chama de opção. Esse contrato de opção, ele não ocorre somente com commodities, né? Commodities a gente pode ver que são moedas, taxa de juros, mercadorias. Então, esses contratos de opções, das chamadas commodities, né? Eles acontecem em ambiente de bolsa de mercadorias. Existe na bolsa de ações, na Bovespa, na nossa Bovespa aqui, contrato de opções mais de ações. Na Bovespa não se negociam commodities e na BMF não se negociam ações. Então, existe contratos de opções de ações na Bovespa. Contratos de opções de commodities lá na BMF, na Bolsa de Mercadorias e Futuros. É natural que quando chega o período de exercício das opções na Bolsa de Valores, muitos daqueles que venderam os contratos não tinham as ações físicas na mão. Então, naquele dia, normalmente esses vendedores de contrato, eles vão correr no mercado à vista, comprar as ações para poder entregar para o comprador. Então, naquele dia, é natural que o preço das ações deva ficar mais alto, né? Porque há uma procura grande para poder fazer frente à realização do contrato de opções. Mas existe no mercado outras opções também, né? Pode haver aluguel de ações. Aquele que vendeu o contrato pode não ter para entregar e não tem interesse em comprar naquele momento, ele pretende esperar que o preço no futuro seja mais conveniente a ele, então ele aluga um lote de ações e entrega para o comprador do contrato. Tá? Então, essa diferença, né? Ações, contratos de ações, Bovespa. Commodities de um modo geral, tá? Taxa de juros, moeda estrangeira, mercadorias de uma forma geral, BMF. Né? Então, são dois mercados diferentes. Existem também outros mercados, né? Por exemplo, existe os chamados contratos a termo. A gente chama de mercado a termo. Que mercado é esse? É um mercado em que alguém está encontrando uma outra parte. Normalmente essa aproximação é feita através de um corretor. E os dois se entendam e façam um contrato onde alguém vai entregar uma mercadoria no futuro, pode ser até ações, e o outro vai receber e pagar por isso.
é o chamado mercado a termo. O mercado a termo, ele não é operado dentro do ambiente de bolsa. Operação que acontece entre as duas partes. Embora, né, a bolsa ofereça estrutura para poder controlar e registrar essa operação, mas elas não são negociadas dentro do ambiente de bolsa. Tá? Esses mercados são chamados mercado a termo. Então, nós falamos, olha, mercado futuro. Os contratos de futuros não podem ser encerrados antes do prazo. Mas pode mudar de mão? Pode mudar de mão. À medida que um investidor perca o interesse no contrato e encontre alguém que queira ficar com o seu contrato. Ali se aplica um deságio na repassagem do contrato e muda de mão. Mas nenhuma das partes, nem o comprador, nem o vendedor, pode pedir para encerrar o contrato antes do prazo. Existe o contrato de opções, onde quem pode exercer o direito de desistir do contrato? O comprador. Então, ele desiste do contrato. Existe contrato de opção de compra ou de opção de venda. Tá? Mas, de qualquer maneira, quem tem o direito? Aquele que é o comprador. Eu posso comprar um contrato de opção de venda. Eu posso comprar um contrato de opção de compra. Tá? Então, nós falamos de três contratos diferentes, né? Um contrato de futuros, se opera dentro da BMF, não há como desistir. Um contrato de opções, que pode ser de commodities, se opera dentro da BMF. Um contrato de opções de ações, se opera dentro da Bovespa. Tanto um quanto o outro é operado dentro do ambiente de bolsa. Futuros ou opções. Já o contrato chamado mercado a termo é o contrato entre duas partes e não acontece dentro do ambiente de bolsa. E tem um outro mercado chamado mercado de swaps. O que é swap? A swap é um contrato que também não acontece dentro do ambiente de bolsa. É um contrato em que as partes combinam entre si a troca de fluxos. Então é bem assim, olha, eu acredito que o dólar vai ter uma variação menor que a taxa de juros. Então eu entro num contrato swap, né, entregando a variação do dólar. E eu quero receber, em contrapartida, a variação da taxa Selic ou da taxa CDI, por exemplo. Porque eu acredito que a taxa de juros ela vai ter uma variação superior à variação da moeda estrangeira. Então, nós estamos trocando. Por isso é que chama swap. Então, nesse caso aí, não há a negociação desse contrato em ambiente de bolsa. Esse contrato é negociado entre duas partes. Presença de um corretor para fazer a intermediação. Pode-se usar até a estrutura da bolsa para fazer controle ou registro, mas não é negociado no ambiente interno de bolsa, né? Então é isso. Hoje nós vamos falar basicamente da estrutura de contratos. Na próxima aula, nós vamos entrar assim no âmbito do cálculo dessas operações, para a gente entender como é que um hedger se comporta, quanto custa para ele, num contrato de swap, como é que fica essa variação, num contrato de opções, como é que é calculado o prêmio, como é que se faz o cálculo, caso eu exerça o meu direito de desistência, né? Como é que a gente vê se foi vantajoso ou não, tá? E é interessante a gente entender que esses mercados têm riscos, riscos. Então, por exemplo, a gente fala que há risco de crédito, né? Ora, risco de crédito, o que é?
é uma das partes não pagar. Se a gente olhar, por exemplo, para um contrato de futuros, existe a chamada conta-margem, que diminui essa questão do risco de crédito, né? Então, por exemplo, eu prometi entregar uma mercadoria a 10. Essa mercadoria no mercado à vista está custando 9. Então, eu que prometi entregar a 10, vou receber 10, né? E no mercado, o preço a ser praticado, por exemplo, é 9. Aquele que está comprando o contrato está pagando mais caro, R$ 1 por cada unidade daquela minha mercadoria. Então, o que ele faz? Ele faz depósito na conta margem, né? O comprador. A gente fala que ele cobre a conta margem, né? Ele está cobrindo a conta margem, ele está depositando essa diferença de preço, né? Ele faz a cobertura. Se a situação for contrária, eu estou prometendo entregar a mercadoria a 10 e o preço no mercado à vista está 12. Eu deposito na conta margem 2, né? Então eu estou diminuindo o chamado risco de crédito, né? Porque ao longo do contrato eu estou depositando as diferenças de preço, né? Então nós chamamos isso de risco de crédito. Risco de mercado sempre vai existir, né? O que é o risco de mercado? No risco de mercado, né, é possível que exista uma procura maior por determinado contrato e esse contrato começa a perder valor. Aliás, começa a aumentar o valor. Pode ser o contrário. Não há muita negociação daquela commodity no mercado e aquele contrato ele começa a perder preço. Né? Começa a perder preço. Tá? Então, esse é um outro tipo de risco. Risco de crédito, risco de mercado, risco de liquidez. Né? É um tal negócio. Se eu comprei uma mercadoria, eu vou receber essa mercadoria e o mercado está abarrotado dessa mercadoria. Eu que fiquei com a mercadoria terei dificuldade para vender, quer dizer, eu perco liquidez. Né? Por exemplo, suco de laranja. Comprei um contrato futuro de suco de laranja. Tá? E quando terminar o prazo do contrato, eu vou ficar com o suco de laranja, né? Ver a diferença lá da conta margem e tal, pago. Só que aí talvez eu não encontre no mercado comprador para aquela mercadoria, né? É o chamado risco de mercado, tá? Risco de mercado, risco de liquidez. Eu não consigo liquidar, não consigo vender. Risco operacional, né? De repente toda a operação foi feita, tudo direitinho, eu não tenho para onde levar a mercadoria, eu não tenho pessoas para lidar com ela, eu não tenho compradores, então tem o risco operacional ali. Risco legal, né? A gente deve se recordar no passado, por exemplo, quando teve o problema aí da contaminação da vaca louca, né? Então muita gente vendeu contrato aí de arroba, de boi, para entregar no futuro. E aí vieram organismos internacionais verificar se o nosso rebanho aqui não estava contaminado, né? Então, muitas vezes, por força de lei, você não pode vender a mercadoria que você tenha. Esse é um chamado risco legal, né? Para evitar contaminação. Então, são alguns riscos que a gente diz que existem no mercado. Risco de crédito, risco de mercado, risco de liquidez, risco operacional e risco legal. Tá? Então, no mercado de derivativos, nós temos alguns tipos de risco que devam ser amenizados de alguma forma. Tá? Então, é assim. Ó. Derivativos. Algo que deriva de um ativo. Como é que chama esse ativo? Objeto. É um contrato futuro
de café. Qual que é o ativo objeto? Café. Né? Café. Contrato futuro. Né? O contrato de opções é uma sofisticação do contrato de futuros, onde o comprador do contrato goza do direito de existência, pagando um prêmio por isso. Um prêmio que é combinado entre as duas partes no momento em que o contrato será negociado. Né? Contrato de swaps, uma troca de fluxo de caixa. Eu quero pagar juros, eu quero receber do outro a variação do câmbio. A gente está trocando fluxo, né? E o chamado contrato a gente chama de mercado a termo, é o mercado combinado entre duas partes, compra e venda de uma determinada mercadoria para se entregar no futuro. Não é contrato registrado em bolsa, não é feito em bolsa. Então, dois contratos não são negociados dentro do ambiente de bolsa. Contrato swaps, mercado a termo. Contratos negociados dentro de bolsa, contrato de futuros, contrato de opções. Tá? Contratos que só podem ser negociados na BMF, contratos que envolvam ações. Tá? Então, é isso. Né? Nós gravamos esse conteúdo. Semana que vem, nós vamos tratar da parte de cálculo dessas operações. Né? E nós vamos trabalhar também essa questão de risco, de controle, de análise de mercado. Nós vamos entrar nesse assunto. Então, nós vamos fazer uma revisão dessa parte. A parte conceitual nós já passamos. A parte de cálculo da operação mesmo. Ok? Boa noite a todos. Bom descanso, né? As dúvidas nós já tiramos. E aqui nós encerramos a gravação da nossa aula.